Olá, hoje vamos falar do terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, terceiro entre 17, saúde de qualidade, um assunto, um tema que vem tomando a mente da gente, roubando o sono, mas que a gente vai passar por isso. Na verdade, a ideia aqui não é falar da pandemia, mesmo porque tem muita informação sobre isso na imprensa, na mídia, e na verdade a ideia aqui é refletir sobre qual é o propósito desse item 3 entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Bom, antes disso, é interessante lembrar que nosso estudo foi feito no segundo semestre de 2019, né? Então, muito antes do que a gente está vivendo agora. E lá, nesse estudo, a gente já teve como resposta dos 1.207 entrevistados que saúde é uma das causas sociais com as quais eles mais se engajam, né, se preocupam. 39% da nossa amostra diz que saúde é uma causa social com quem eles se preocupam bastante. A outra coisa é que, além de ser uma causa social, saúde é um tema, é um conteúdo que 30% da nossa amostra diz que gosta de ler sobre, conversar sobre, pesquisar, trocar ideias. É um conteúdo de alto interesse e engajamento para 30% da nossa amostra, que ainda diz, né, 45% da nossa amostra diz que procura viver, se alimentar de uma forma mais saudável. Então, é um tema que mobiliza bastante. Mas vamos falar o que significa esse item 3 entre os 17 objetivos das Nações Unidas para 2030. Quando se fala de saúde de qualidade, dentro dessa meta tem uma série de outras metas. De uma maneira geral, é assegurar a vida saudável para todos, de todas as idades. Começando, por exemplo, como um subitem, a mortalidade infantil, que é uma medida, né, dos países que, no caso do Brasil, hoje está em volta de 12 crianças. A mortalidade está em 12 crianças a cada 1.000 nascimentos. E esse número já melhorou bastante, já foi muito pior. Por exemplo, na década de 40, a gente já teve 146 crianças que morriam a cada 1.000 nascimentos. Então, já é um avanço muito significativo. Ainda assim, a gente tem países que, como por exemplo, na Finlândia, tem 2 mortes a cada 1.000 nascimentos. Então, claro, sempre dá para melhorar, né? E essa é uma questão interessante. Bom, a outra coisa é a expectativa de vida, que no caso do Brasil está em 76 anos. Ainda podemos melhorar muito esse número. A gente já sabe que, né, em alguns países a expectativa de vida já está em torno de 90 anos. Se a gente for ver alguns países, por exemplo, como o Japão, a expectativa de vida é maior, e isso também tem a ver com saúde. Além disso, esse item fala também de acabar com doenças e epidemias, como por exemplo AIDS, tuberculose, as doenças malária, doenças tropicais, que aqui no Brasil temos muitas, como a Zika, a dengue, e também a questão do Covid, que é novo para todo mundo. Para a gente ver que, quando a gente fala disso, o Covid é uma das muitas coisas que os países têm que atender em termos de saúde pública. A outra coisa é morte por doenças, morte em trânsito, né? Doenças causadas por acidentes de trânsito. Isso também é uma submeta desse item. Acidentes de estradas, também
fala sobre consumo de coisas que afetam a doença, como tabaco, como o consumo excessivo de álcool. Nesse assunto a gente tem também algumas informações nos nossos estudos. Por exemplo, a gente tem na nossa amostra de 1.207 pessoas que 68% nunca fumou. E depois a gente também tem a análise por faixa de idade, que é bem interessante a gente olhar. Vocês podem ver, quem tiver interesse. Ainda sobre as epidemias, esse ano a gente também realizou um estudo para um outro cliente, para um laboratório, o Laboratório Genoma, sobre AIDS. É um assunto que as pessoas acham que está controlado, resolvido, e infelizmente não está. Então, esse é um outro estudo, mas também está no nosso site, é HIV/AIDS Panorama no Brasil, e esse é o estudo de sustentabilidade. É só uma coincidência, e os dois estudos estão lá para vocês baixarem. Bom, e aí, além, né, de endereçar todos esses casos, passa também como objetivo, né, para todos os países, meta, ter um sistema de saúde pública que atenda a população. Sim, felizmente temos o SUS, que nunca foi tão importante, quer dizer, sempre importante, SUS que foi fundado em 1988 e que é o sistema usado por 7 em cada 10 brasileiros. Ou seja, apenas 3 em cada 10 conta com um sistema de saúde privado, né, pago pelas empresas, empregadoras ou por recursos próprios. Então o SUS é muito, muito importante para a gente, né, para o Brasil. Atua em rede nacional, né, com atendimento médico, enfermagem, pronto-socorro, no Brasil inteiro, e com um grande desafio, né, porque temos o SUS, ele é financiado pelo governo federal, pelo governo dos estados e pelos municípios. E sabemos que os recursos dos diferentes municípios são muito desiguais, considerando o Brasil, né, o tamanho, o número de população. Então, é um desafio bem grande. Por isso, saúde é um tema, uma causa social que engaja e mobiliza tanto os nossos entrevistados, que esperam que o governo, né, atente para esse item, né, com bastante carinho, com bastante foco, com investimento para financiar pesquisa de doenças, de vacinas, né, de medicamentos, as escolas de formação de médicos, enfermeiros, sanitaristas, a própria rede de atendimentos, postos, ambulatórios, hospitais. E também é importante entender que esse item saúde, esse objetivo saúde, ele está muito relacionado com com outros itens do desenvolvimento sustentável, que a gente ainda vai falar. Um deles é educação. É muito importante a educação para uma nação ter saúde. Porque não adianta você ter uma rede que funcione 1000% se a população não é educada sobre, por exemplo, alimentação, sobre hábitos saudáveis, sobre forma de prevenção de doenças. Então está muito relacionado. A outra coisa com saneamento básico e água, e a gente vai ver que isso também é um objetivo das Nações Unidas. A gente vai falar exatamente sobre isso, e no Brasil a gente tem um desafio grande, porque a gente tem 48% da população brasileira vivendo sem esgoto, sem serviço de esgoto, e em algumas partes do Brasil sem água encanada. Então isso é muito grave, é muito grave. Como que você se mantém saudável se você vive como viviam pessoas na Idade Média, ou seja, com esgoto
saindo a céu aberto. Então é muito importante alinhar essa coisa da saúde com a educação, com o saneamento, com a boa alimentação, né? E aí, olhando a parte de cada um, né? O governo, né? Não precisa nem dizer, nunca foi tão importante a parte do governo, não só do Brasil, dos governos, sobre essa questão, sobre essa meta da saúde. Aliás, a pandemia, ela está servindo para ver quais são os países que estão melhor equipados para qualquer surpresa, né, que aconteça em termos de saúde pública. Não só equipados de hospitais, mas de médicos, de atendimento, e agora a próxima etapa da epidemia, que será a vacina. Não só o desenvolvimento da vacina, como a produção e como a distribuição da vacina. A gente está vendo aí uma corrida entre os países para resolver essa questão da vacina. Então, é óbvio que o governo tem uma parte muito importante nisso. As empresas também têm uma parte importante, e a gente está vendo aqui no Brasil, né, em dois aspectos, né? Tanto empresas que não só estão mantendo empregos, né, não desassistindo os seus funcionários na pandemia, que é uma coisa muito difícil, todo mundo está sofrendo, mas além disso, muitas empresas estão colaborando com a saúde, fazendo doações. Assim, eu não queria ser leviana, falar uma, não falar outra, mas tem uma lista de empresas que todo mundo pode pesquisar na internet. Eu vou falar algumas que estão muito visíveis, assim, na mídia, como os bancos, todos os bancos. Eu fiz uma busca: Itaú, Bradesco, Santander, BTG, Safra, Nubank, XP. Encontrei posts sobre todos esses bancos fazendo alguma doação. No varejo, Americanas, Renner, a BRF, que está fazendo também uma ação, e também está fazendo uma ação com a rede de varejo de alimentos, a Unilever Brasil, a Ambev, a Gerdau, o Boticário, o Magazine Luiza. São empresas que estão doando para campanhas já existentes, que a gente também pode doar, quem puder, né, pode fazer isso. Mas eu acho que também uma parte que a gente pode fazer, além de doar, o que a gente pode fazer por essa pandemia? Primeiro é se cuidar. Primeiro é entender que a gente também é um veículo que contamina, né? A gente é um veículo que pode carregar o vírus. A gente pode não acontecer nada com a gente, mas a gente pode infectar pessoas, enfim, em volta da gente. Então, a questão da proteção, do distanciamento, quem puder fazer isolamento, não vou entrar no mérito em quem precisa sair para ganhar o dia. A gente não vai questionar isso, protejam-se e saiam para trabalhar, mas quem puder ficar, né, se isolar. E agora também não adianta se isolar, trabalhar no home office e à noite fazer, agregar com os amigos, não adianta nada, né, na Praça Pôr do Sol, como a gente já viu aqui em São Paulo. Então isso também não adianta. Agora, mais importante de tudo, né, que a gente como cidadão pode fazer, é tomar muito cuidado com as fake news, que estão aí, né, estão aí desde as campanhas políticas. E muito cuidado quando a gente passa uma notícia para os outros sem saber quem escreveu, quem é a pessoa, quem está por trás, qual é a fonte. Confiem na imprensa, confiem na medicina, nos médicos, nos formadores de opinião realmente atuantes na questão de saúde. Se a gente se informar bem e não passar fake news para frente, isso também é um jeito que a gente pode ajudar, além de, se a gente puder doar, se a gente puder fazer alguma outra coisa. Mas cuidar da gente, cuidar da informação que a gente passa é fundamental. Muito obrigado, cuidem-se.